Muito bem, pessoal. Aproveitando aí, então, a fala que o Bruno já veio falando sobre como a psicologia ajuda, né, em caso de investigação de estupro, ele trouxe já alguns elementos, né, e eu acho que isso que é interessante a gente parar para pensar, né, porque ele trouxe um elemento bastante importante para a investigação de estupros, né, de crimes sexuais, né, que envolve lembrar o rosto da pessoa que cometeu o crime. Então, uma vítima ela precisa, durante o crime, ver esse rosto, ser capaz de descrever esse rosto, ser capaz de reconhecer esse rosto, né? E nós vamos estar falando um pouquinho disso hoje, porque a psicologia tem muito a contribuir, né, nesse ponto. Se a gente parar para pensar que nós utilizamos o reconhecimento de rosto o tempo inteiro. Então, as pessoas aí que estão acompanhando a live, que já acompanham o trabalho do Denis há muito tempo, né, já conseguiriam tranquilamente, ao ver ele pela primeira vez pessoalmente, já conseguir reconhecer ele, né? Mesmo que ele tivesse sem óculos, tivesse com uma roupa diferente. Mas aí a gente olha para a literatura e a gente vê que os erros no reconhecimento são um problema para o sistema de justiça. E parece até contraintuitivo, porque nós somos muito bons em reconhecer pessoas e nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós estamos andando na rua, encontramos alguém que a gente não vê há 5, 10 anos e nós conseguimos reconhecer essa pessoa, né? Nós conseguimos lembrar várias pessoas, muitos rostos ao mesmo tempo. E isso a gente tem essa possibilidade porque o nosso cérebro ele é especializado em extrair informações só de olhar para o rosto de uma pessoa, né? Isso significa que o quê? E os estudos mostram, em menos de uma fração de segundo, um milésimo de segundo, ao olhar para o meu rosto pela primeira vez, vocês já conseguiram extrair diversas informações. Informações que podem ser mais objetivas, por exemplo, se eu sou um homem, que faixa etária mais ou menos eu tenho, né? Mas algumas outras características mais objetivas, por exemplo, talvez a cor do meu olho, a cor do meu cabelo, o tamanho do meu cabelo, né? De até algumas características mais subjetivas. Por exemplo, se vocês acham que eu sou uma pessoa agressiva ou não, se vocês acham que eu sou uma pessoa inteligente ou não, tudo isso acontece em uma fração de segundo de uma maneira automática, né? Porque nós usamos os rostos a todo momento para nos comunicar, né, com as pessoas. Então, é parte, né, da nossa evolução como ser humano conseguir olhar para um rosto e extrair essa informação. E essa informação que muitas vezes é difícil de descrever. Pensem como vocês descreveriam para outra pessoa: olha, queria que tu fosse ali naquela loja e falasse com a minha mãe. Ah, como é que é a tua mãe? Tu vai falar características genéricas. Ah, ela é uma moça baixinha com o cabelo loiro por aqui. Pronto. E essas são as informações que tu vai descrever. E quando tu precisa um trabalho de retrato falado, tu precisa estimular a pessoa a conseguir transformar todas as informações que ela codificou, né, por meio da visão, para transformar isso num estímulo que ela precisa transformar em palavras. Então, é um processo difícil. E que bom que nós temos profissionais como o Bruno, né, fazendo essas pesquisas e tentando ver como a ciência pode ajudar essas técnicas a serem o mais efetivas possível. Mas também, além de descrever, né, a gente precisa reconhecer esse rosto, né? O reconhecimento ele é uma prova importante no Brasil e no mundo, né? Então, ou seja, que se requer um tipo de estímulo diferente. Por exemplo, numa descrição, eu estou pedindo para a pessoa transformar um estímulo em palavras, ou seja, de dentro do cérebro, aquela representação mental que eu tenho daquele rosto, eu preciso externalizar. No reconhecimento, eu preciso comparar um estímulo externo, então uma foto que um policial está me mostrando, com a representação mental que eu tenho e tentar comparar se essas duas coisas são similares o suficiente para então eu reconhecer. Então, isso é uma ferramenta que é utilizada pela polícia no mundo inteiro.
e que tem levado a problemas no mundo inteiro, né? Vou falar um pouquinho disso na sequência, vou mais para o final da minha palestra. No meio da minha fala, inclusive, vou chamar uma das outras autoras aí que esteve no capítulo de reconhecimento, que é a Mônica, e depois, quando eu falar de falsas memórias, também vou chamar outra autora, que é a Júlia, para também vocês ouvirem outras vozes um pouquinho diferentes da minha, né? Mas nesse primeiro tempo eu só queria trazer para vocês essa importância do reconhecimento, o quanto isso envolve características psicológicas, da psicologia, né? E o quanto isso tem levado a problemas do mundo inteiro, né? Tanto no Brasil quanto em outros países. Hoje nós temos estatísticas que nos mostram o reconhecimento como sendo o fator mais presente em condenações de inocentes. Ou seja, 70% das pessoas que foram presas por crimes que não cometeram, segundo o Innocence Project, foram reconhecidas por uma ou mais vítimas ou testemunhas, né? Então a gente precisa entender o que pode levar a esse falso reconhecimento e como que eu posso prevenir esse falso reconhecimento. Então é isso que a gente aborda no capítulo que a gente escreveu sobre reconhecimento. A gente fala um pouquinho desses processos cognitivos, e alguns deles são variáveis cognitivas que influenciam no reconhecimento antes mesmo de eu mostrar uma foto para minha testemunha, né? Que são ali os elementos que já tinham, até o pessoal já estava pensando nisso antes, né? Então, por exemplo, ali a questão do estresse, né? Será que isso impacta no reconhecimento, né? Será que... Então, nós temos diferentes variáveis, não vou poder listar todas aqui, né? No capítulo a gente fala um pouquinho mais. Então, desde o uso de substância, se a pessoa estava sob efeito de álcool durante o crime, isso impacta o reconhecimento? De que maneira? Os estudos hoje mostram que quantias moderadas a baixas de álcool não aumenta o risco de um falso reconhecimento. O estresse, ele não é um preditor de falso reconhecimento, ou seja, não é porque a testemunha estava sob forte emoção que ela com certeza vai reconhecer, não vai esquecer, né? Ou pelo contrário, para ela estar muito abalada, ela não vai conseguir reconhecer. O desafio é muito mais, como até o Bruno estava falando, o estresse ele excita luta ou fuga. Então, por exemplo, se eu estou com uma arma na tua cabeça, tu pode querer focar teus recursos cognitivos em evitar, talvez, olhar para mim, né? Tu fica estressado, tu pensa como é que eu vou me livrar dessa situação durante um assalto e, consequentemente, tu vai gastar a tua energia, tu vai ter menos recursos para codificar aquele rosto. Então, o estresse, ele pode influenciar à medida que ele pode ativar um instinto de fuga e a pessoa evitar olhar o contato. Mas só por si só, ver assim, quão estressada você esteve durante o crime, não me diz se o reconhecimento é confiável ou não, tá? Nós temos outras variáveis, como, por exemplo, raça. Então, ainda que seja um conceito a ser debatido, mas pessoas tendem a ser, né, piores em reconhecer rostos de uma raça diferente do que a sua, né? Então, por exemplo, brasileiros costumam ter, ou melhor, pessoas brasileiras descendentes de, sei lá, de pessoas negras e brancas têm dificuldade em reconhecer pessoas de descendência asiática, por exemplo. Olham para descendentes de japoneses e acham eles parecidos. Mas, na verdade, eles não são. É só uma dificuldade nossa em olhar os traços que fazem aquele rosto comum. Então, a gente vai ter diferentes variáveis que vão influenciar no reconhecimento. E essas variáveis, eu posso chamar elas de variáveis a serem estimadas ou variáveis de estimativa, quando são essas variáveis que eu não tenho controle. Eu não consigo, como um policial fazendo uma investigação, controlar a raça das pessoas envolvidas, se houve estresse ou não, se alguma estava sobre consumo de alguma substância, qual que era a distância, qual que era a iluminação, se estava usando máscara, tudo isso influencia. Se tinha mais de um autor ao mesmo tempo, dificulta o reconhecimento. Então, essas são as variáveis que eu consigo entender e saber que elas vão ter alguma interferência no reconhecimento. Mas o que eu consigo, aí sim, né, como policial, né, aí eu consigo controlar, né, as variáveis que eu vou chamar de variáveis de sistema, que é justamente tentar entender, então,
quais são os procedimentos que eu vou utilizar para fazer esse reconhecimento. Então, uma vez que eu tenho um suspeito e tenho uma vítima, uma testemunha, para reconhecer esse suspeito, o que eu preciso controlar, o que a ciência tem me dito que vai aumentar o risco de um falso reconhecimento e o que diminui o risco desse falso reconhecimento. Né? Isso a gente aborda, né, no capítulo, mas aí para dar um intervalinho aí para vocês me ouvirem, não cansarem muito da minha voz, eu vou chamar a Mônica aqui para ela falar um pouquinho disso, então, sobre essas variáveis de sistema e dar alguns exemplos mais práticos. Vou ligar aqui meu microfone. Então, boa noite, gente. Eu sou a Mônica, eu estou me formando em psicologia. O William, inclusive, é o meu orientador. A gente tem trabalhado aí há um tempo já com esses temas da psicologia do testemunho. Junto com o Denis também, né, na escrita de alguns artigos, mas essa é a minha primeira vez falando num simpósio, então estou muito feliz, agradecer ao Denis pela oportunidade de estar escrevendo e contribuindo para um livro, um assunto tão importante, né, na psicologia e ainda pouco explorado, se a gente for ver. Então, eu vou falar um pouco sobre essas variáveis de sistema que o William comentou no reconhecimento e quais são os problemas no Brasil em decorrência dessas variáveis. Então, para ilustrar isso, eu trouxe um caso, que é o caso do Igor Barcelos. A gente aborda esse caso no livro, ao longo desse capítulo, mas o Igor ele foi condenado por um crime que ele não cometeu devido a um reconhecimento. Então, como que isso aconteceu? O Igor, em 2016, ele estava voltando de uma festa com os amigos dele, quando, né, de madrugada, ele foi atacado e ele levou um tiro na perna. Nesse momento, num outro canto da cidade, mais especificamente 12 quilômetros, um policial trocou tiros numa tentativa de latrocínio com 2 assaltantes. E às 5h44, o Igor dá entrada num hospital com esse ferimento de bala. Então, a polícia imediatamente começou a procurar jovens feridos de bala para tentar encontrar quem foi esse que trocou tiros com o policial. Mas aí, então, o Igor imediatamente ele já vira um suspeito. Então, o policial tira uma foto dele e mostra para uma vítima. Quem que é essa vítima, né? Esses assaltantes, eles também roubaram um carro antes de trocarem tiros com o policial. Então, o Igor ele foi reconhecido por essa testemunha, por essa vítima que teve o carro roubado. E o Igor ele foi condenado a 15 anos de prisão por esses 2 crimes. Mas qual que, assim, são os problemas, seja analisar no reconhecimento do Igor que levaram a essa condenação? Foi principalmente o show-up, que é a forma como o Igor foi apresentado para a vítima. O show-up ele é um procedimento de apresentar apenas um suspeito ou a foto do suspeito para a testemunha fazer o reconhecimento. E qual que é o maior problema do ponto de vista da memória do show-up? É que quando as pessoas elas veem, a vítima viu o autor do crime, ela tem uma representação mental do rosto. Quando a foto do Igor é apresentada para essa vítima, ela muda a representação mental, então o Igor passa a ser a pessoa que roubou o carro dela. Então, por conta disso, o show-up ele se torna um procedimento indutivo. Pesquisas têm até apontado que ele tem 50% de chance de erro. Então, eu posso reconhecer a foto, a pessoa da foto, simplesmente por ela ser parecida com quem me assaltou, por exemplo. E esse procedimento, infelizmente, ele é muito comum no Brasil, ele é muito utilizado principalmente em crimes em flagrante, né, ocorridos no mesmo dia, ou quando a polícia militar ela já tem ali fotos de pessoas que cometeram crimes semelhantes e mostra para a vítima e já ocorre um reconhecimento informal ali. Mesmo que depois vá ocorrer um reconhecimento na delegacia, essa vítima ou essa testemunha ela já mudou a representação mental que ela tinha do rosto. Então, isso prejudica os reconhecimentos posteriores. E essa foi a prova mais importante na condenação do Igor.
Além da instrução, que a gente também pode observar como um procedimento indutivo, o policial ele tira uma foto do Igor no hospital e mostra para essa vítima. Não se tem registros de qual foi a frase ou a instrução que o policial deu, por exemplo, ele pode ter dito, achamos o cara que roubou o teu carro, ou esse aqui, você pode fazer o reconhecimento dele, nós temos indícios de que foi ele. Então, essa instrução também do ponto de vista cognitivo, a vítima ela sente que a polícia então já encontrou o autor do crime, que o papel dela é apenas confirmar. Então, esses dois procedimentos eles tornam o reconhecimento muito indutivo. Até porque as pessoas elas não estão acostumadas a fazer reconhecimentos. Então, no momento em que me mostram uma foto, a minha tendência é acreditar então que esse autor do crime foi encontrado. Outras variáveis, né, que a gente chama então de sistema, porque são aquelas que estão relacionadas aos procedimentos adotados por reconhecimento. E essas variáveis, elas são as mais comuns que a gente encontra aqui no Brasil, pela forma como funciona o reconhecimento, né? Geralmente, como eu falei, na própria cena do crime, pela polícia militar. Então, outras variáveis que a gente aborda, por exemplo, a descrição do suspeito, né? Quando a testemunha ou a vítima, ela é solicitada a descrever a pessoa que ela viu. Isso, num primeiro momento, pode parecer que não há nenhum problema, mas a gente tem que olhar para que tipo de pergunta esse policial está fazendo para essa vítima descrever o criminoso. Então, se são utilizadas perguntas sugestivas, como a gente chama, como, por exemplo, ele estava de capacete, ou ele estava de camiseta preta. Então, a testemunha, com essas perguntas, ela pode até ocasionar uma falsa memória. Então, eu passo a lembrar que o suspeito, de fato, ele estava de capacete, quando, na verdade, ele não estava. Como o William depois vai falar um pouco sobre as falsas memórias, elas ocorrem no dia a dia, mas também por conta de sugestões de terceiros. Então, essa descrição, ela também pode ocorrer por conta essas perguntas, elas podem ocorrer por conta dos vieses que o policial também pode ter de quem é o suspeito, de quem é o autor do crime, e demonstrar isso nas perguntas. A outra variável seria a apresentação do suspeito. Como eu falei, o show-up, que é o procedimento mais comum de apresentar só uma pessoa ou só a foto dela. E o line-up, que é um procedimento, inclusive, recomendado pela ciência, que é apresentar um alinhamento de suspeitos ao invés de uma pessoa só. Então, a chance de um falso reconhecimento ela é menor, mas existem diversas regras para que esse alinhamento seja justo e seja confiável, né? Como, por exemplo, similaridade entre as pessoas apresentadas, número de pessoas, e isso a gente entra bastante ali no capítulo. As instruções, né, que a vítima recebeu, como eu falei, então ela pode ser instruída a escolher uma pessoa. Então, temos aqui vários suspeitos, você pode apontar o rosto que foi o autor do crime. Então, a testemunha entende que o autor do crime, ele de fato está ali. Então, não é nem considerada a possibilidade de ela não reconhecer nenhum rosto. Ela não é informada sobre isso. E outro fator que também é um problema no Brasil é a repetição desse reconhecimento, como eu falei. Então, ele não vai ocorrer só na cena do crime, ele vai ocorrer na delegacia e em juízo muito tempo depois. Então, mesmo que tenham encontrado outras pessoas mais prováveis de terem cometido esse crime, a minha memória já foi contaminada por um rosto que foi apresentado para mim. Então, os reconhecimentos posteriores, eles não são confiáveis como prova. Outra questão outra variável é o feedback que as testemunhas ou as vítimas elas podem receber depois que elas escolhem um suspeito. Então, por exemplo, isso foi esse mesmo que a gente estava pensando, ou era esse cara que a gente tinha indícios. Então, isso a testemunha ela pode entender, beleza, então eu acertei, eu sei quem é agora. Então, isso também pode prejudicar reconhecimentos posteriores pela confiança que a testemunha vai ter de quem é o autor. Então, o peso atribuído a uma prova dependente da memória no Brasil é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, porque essa prova ela não é confiável. Essa prova ela já foi contaminada por essas variáveis
tanto as de sistema como as de estimativa, que são aquelas mais relacionadas à cena do crime. Então, qual era a iluminação que tinha no local, a quantos metros de distância eu estava, que elas não estão no controle do sistema de justiça, mas elas também existem. Então, o peso que se atribui a uma prova de reconhecimento pode fazer com que outras evidências sejam desconsideradas. Então, isso é evidente no caso do Igor, porque existia, inclusive, uma foto do Igor publicada no Facebook nesse dia, mostrando que ele estava, de fato, numa festa, então ele não tinha como ter roubado aquele carro. Inclusive, ele estava com as mesmas roupas de que ele foi internado no hospital, mas essa evidência não foi levada em conta. A posição dos tiros também é outra evidência que não foi considerada. Esse policial, ele baleou um dos assaltantes na perna esquerda e o Igor tinha tiro na outra perna. Então, essa evidência também não foi. E o tempo para o Igor ter chego no hospital. Então, se às 5h40 da manhã os policiais trocaram tiros e às 5h44 o Igor deu entrada num hospital a 12 quilômetros de distância, ele teria que ter andado 200 quilômetros por hora de moto para ter chegado até lá. Então, era humanamente impossível o Igor estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, essas são alguns dos problemas, né, que a gente vê no Brasil e algumas das variáveis. Mas isso tem solução, né? A gente traz no livro de que forma que essas variáveis elas podem ser diminuídas para que se consiga ter um reconhecimento mais confiável, né? Que se paute em procedimentos mais confiáveis, menos indutivos, e também porque há uma necessidade de treinamento desses profissionais que fazem os reconhecimentos, para que eles entendam também como, por exemplo, a memória funciona e como que alguns procedimentos vão induzir mais, né? Mas isso a gente entra no livro, o William vai também falar um pouco agora, então eu vou passar a palavra para ele. Isso aí. Bem, muito obrigado aí, Mônica, pela fala. Ela, enfim, acho que já complementou bastante aí os tópicos que tínhamos para falar sobre o reconhecimento, e eu vi até alguns comentários enquanto tu ia falando. Eu acho que é interessante a gente pensar isso, né, gente? Nossa memória foi feita para reconhecer rostos de pessoas familiares, pessoas que a gente vê no dia a dia, né? Mas que a gente precisa utilizar essa memória para fazer algo que ela não foi feita, digamos assim, né? Para reconhecer uma pessoa que a gente viu uma vez só. Não significa que o reconhecimento ele é inerentemente inconfiável, né? Porque a gente sabe, tem casos que o reconhecimento continua sendo uma prova importante. O que precisa ser feito é justamente os avanços que já foram feitos em outros países, que eu não consigo mudar como funciona o cérebro de uma vítima ou de uma testemunha. O que eu consigo mudar é quais são os procedimentos que eu vou utilizar para coletar essa prova dependente da memória, né? E até ali, vi nos comentários ali, a doutora Luciana ali que mencionou Polícia de São Paulo, que é uma das polícias que a gente tem trabalhado, assim, mais próximo, e lá, por exemplo, já se tem um curso voltado para reconhecimento de pessoas, né? Então, o Anderson e o Rafael, que são dois grandes parceiros, aí, dois grandes amigos, e trabalham na Academia de Polícia e têm feito um treinamento justamente para quais são as melhores práticas e como os policiais podem utilizar, né? Porque se eu quero evitar um falso reconhecimento, eu preciso dar ferramentas para que os policiais possam fazer o melhor trabalho possível, né? E hoje a gente tem várias dificuldades no sistema de justiça, muitas vezes porque não são dadas as ferramentas que os policiais precisam para fazer um bom trabalho, né? Então a gente acredita muito como que levar esse conhecimento científico para os policiais, né, tem surtido esse efeito já em diversos lugares do mundo e aos poucos aqui no Brasil. Inclusive, há 1 ou 2 semanas saiu justamente uma publicação do Conselho Nacional de Justiça só voltada para o reconhecimento e mudança desses procedimentos, para justamente mostrar como o sistema de justiça está atento para isso. Claro, muito mais ligado a uma
linguagem jurídica, né? Então, acho que até esse olhar, esse entendimento mais cognitivo é algo que também auxilia para entender por que esses procedimentos têm que mudar, né? Por que cognitivamente mostrar só uma foto de uma pessoa é um procedimento inadequado? Por que cognitivamente a instrução que eu dou para a testemunha importa? E o que a psicologia pode auxiliar o sistema de justiça por entender melhor como funcionam o cérebro das vítimas e testemunhas e transformar isso em ferramentas práticas, né? Então, esse é um dos capítulos que a gente aborda no livro, que é voltado especificamente para o reconhecimento. Denis, toco direto já para a próxima palestra, faço o intervalo, como que eu sigo aqui? Sai e entra de novo. Oi? Sai e entra de novo, né, para fazer a divisão. Primeiro, agradecer, né, de falar desse primeiro tópico de reconhecimento. Eu acho que encaixou tudo muito bem com o que a gente vinha falando, com o que o Bruno trouxe, a importância dessa parte da psicologia nesse outro contexto. A gente conseguiu entrar mais em algumas áreas da psicologia que são necessárias para a investigação, para além digamos assim, para a gente poder começar a chegar, talvez, no âmbito de relacionar dois casos à mesma pessoa baseada em relato de testemunha, a gente precisa antes saber como é que a gente deve fazer esse reconhecimento e também o que é que pode acontecer se as diferentes formas que o reconhecimento pode ser prejudicado. A gente pode dar continuidade, então, até porque o próximo tópico é de falsas memórias, então, de alguma forma, se assemelha com falso reconhecimento, por isso também que a gente fez essa junção dessas palestras estarem no mesmo dia, porque tudo entra em contato da psicologia do testemunho. Então, o momento está livre para você, utilize aí da melhor forma possível. Se você quiser deixar um espaço no final para algumas dúvidas que surgiram, se você achar que dá espaço, a gente também traz um pouco dessas perguntas que foram sendo colocadas no chat. Ótimo. Muito bem, porque eu vi ali que teve várias boas perguntas que, infelizmente, eu não tive tempo de adentrar, né? Então, eu vou seguir aqui e vou tentar, no final, ali deixar um espacinho para a gente poder conversar um pouco, ver outras dúvidas aí que permanecem, né? Mas aproveitando, então, já que nós falamos do reconhecimento e o risco de um falso reconhecimento, vamos falar um pouquinho, então, sobre falsas memórias, porque eu acho que é um tópico que permeia, né, várias questões do sistema de justiça, né? Quando a gente para pensar que a nossa memória ela é muito boa para fazer as coisas que ela foi desenhada evolutivamente para fazer, né? Então, quando vivíamos em tribos e enfim, não tínhamos tecnologia, convivíamos com grupos de 60, 100 pessoas no máximo ao longo da vida, né? Nós tínhamos uma memória excelente, que nos possibilitava fazer várias coisas. E nos possibilita, né? Vocês só conseguiram fazer tudo que vocês fizeram hoje por conta da memória de vocês, lembrar o horário que tinha que ver aqui, né? Vocês provavelmente já esqueceram as palavras que eu falei desde o início da palestra. Grande parte dessas palavras vocês nem lembram que palavras eu falei, mas vocês têm uma memória do que foi o conteúdo, né? Ou seja, a nossa memória ela não vai registrando tudo como se fosse uma máquina, né? Ela registra a essência das informações, registra alguns detalhes, mas algumas informações que podem ser mais maleáveis, né? E isso é importante a gente parar para pensar, porque existem falsas memórias, né? E a gente pensa muito nelas quando a gente vê o sistema de justiça, né? A gente escuta casos de pessoas que relataram algo que não aconteceu, né? E isso não significa que é uma mentira, né? Então, porque pensem que vocês têm, então, embora a gente pense no sistema de justiça, mas pensem que no dia a dia de vocês têm falsas memórias o tempo inteiro. Só que, obviamente, que não tem uma implicação, né? Então, você fala, olha, tá você e o João falando assim, João, lembra aquele dia que estava no bar, eu, tu e o Pedro? E daí o João fala assim, não era o Pedro aquele dia, o Pedro estava viajando, era o Jonas que estava. Verdade, me confundi.
E beleza, segue a vida. Mas se fosse uma investigação criminal, tu ter lembrado que era o Pedro e esquecido que era o... tinha uma implicação totalmente diferente. E isso é um erro genuíno da memória. Então eu entendo que a nossa memória ela é muito boa, mas ela vive nos pregando algumas peças por ela não ser desenhada para guardar toda a informação de uma maneira muito estática. Porque a gente pensa a memória como se ela fosse um registro de uma foto, ou seja, cada coisa que a gente viveu é como se o nosso cérebro gravasse um vídeo, subisse na nuvem da memória, e quando eu quero voltar naquele momento, eu só preciso ir lá, abrir e abro o arquivo, que nem a gente faz na nossa memória ali do celular. Eu quero voltar num evento há 5 anos atrás que eu tenho uma foto, a foto está lá intacta. Não é assim que a nossa memória funciona. A nossa memória é simplesmente estímulo elétrico das sinapses, ou seja, a gente guarda todas as informações que a gente viveu por meio de neurônios que se comunicam entre si e que vão ser ativados quando eu preciso recuperar. Então, tentar transformar essa eletricidade dos neurônios se comunicando em informação útil para o sistema de justiça é um desafio, porque eu preciso entender como essa memória funciona, preciso entender que existem falsas memórias que, inclusive, vão ser diferentes de uma mentira. Então, a pessoa pode estar lembrando com uma grande confiança de algum evento, de alguma informação, de jurar de pé junto, que viu aquilo, que ouviu aquilo, que aquilo aconteceu, e aquilo são uma informação falsa. Então, no livro, a gente vai apresentar um pouquinho mais aprofundado, o que são falsas memórias, e eu acho que isso é importante, assim, ter esse conteúdo um pouquinho mais aprofundado, que não vai dar tempo da gente aprofundar aqui, mas aí eu vou chamar a Júlia, que aí ela vai também falar brevemente, que nem a Mônica fez na palestra passada, e aí eu vou comentar em cima para a gente falar um pouquinho mais, então, dessas falsas memórias no sistema de justiça. Essa minha memória que já me prega peças no dia a dia, mas ainda assim é confiável, como que ela pode prejudicar, enfim, talvez uma investigação no sistema de justiça? O que a ciência tem nos dito sobre isso? Júlia, minha querida, palavra com você. Uma das autoras do capítulo também, também graduanda aí em psicologia e parte aí do nosso CogJus, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Cognição e Justiça. Obrigada, William. Então, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade de estar participando desse evento muito importante. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os impactos que uma falsa memória ela pode ter no sistema de justiça e quais os fatores de risco que podem levar a uma falsa memória, Então, as falsas memórias, elas têm sido alvo durante muitos anos de estudos, A ciência tem se dedicado muito a estudar o fenômeno das falsas memórias, quais os fatores de risco que levam à ocorrência de uma falsa memória e as consequências também dessa falsa memória, A gente tem como exemplo aqui os estudos experimentais, que a gente explora também mais no nosso capítulo. E eu gostaria de falar sobre um estudo em específico, que ele é bem popular, assim, no estudo das falsas memórias, que é um estudo chamado Abduzido por um OVNI, em que ele revelou que as falsas memórias, elas podem surgir até sobre eventos que são implausíveis, Então, nesse experimento, crianças foram sugestionadas a se lembrar de terem sido abduzidas por um OVNI quando elas tinham 4 anos de idade, e no final do estudo, a maior parte das crianças, 70% dessas crianças, se lembrou nitidamente desse falso evento, Então, por meio de estudos experimentais, a gente consegue estudar quais variáveis estão associadas a uma falsa memória e se pode controlar essas variáveis através de simulação de situações. Pode-se controlar também o público que vai participar desse evento. E os estudos experimentais, eles são muito importantes porque eles
eles servem como base para a gente compreender os casos reais, né, onde uma falsa memória, para além de um estudo experimental, ela teve uma consequência muito grave, né, na vida das pessoas envolvidas num crime, né? Então, é importante entender quais os fatores que podem levar a essa ocorrência e os impactos dela, que podem ser a condenação de uma pessoa inocente. E apesar de existir uma crença no senso comum de que é muito difícil uma pessoa inocente ser condenada e que isso não acontece no Brasil, na verdade, isso acontece sim. E, inclusive, os erros de reconhecimento, né, as falsas memórias associadas a um reconhecimento, são uma das maiores fontes de erro judiciário que a gente tem aqui no Brasil. Então, foi com esse objetivo hoje que eu quis trazer um caso brasileiro para ilustrar quais os impactos que uma falsa memória pode ter no nosso sistema de justiça. Então, no ano de 2014, em Fortaleza, no Ceará, estavam acontecendo uma série de crimes sexuais. O autor desses crimes, ele usava uma moto vermelha e ele abordava as vítimas à luz do dia, né, em lugares pouco movimentados, e ele estuprava essas vítimas sem retirar o capacete. E as vítimas eram todas mulheres, né, e incluindo crianças e adolescentes, e dentre elas estava uma menina de 11 anos de idade. E dias depois desse último fato, né, essa menina de 11 anos, ela ouviu a voz de um determinado homem num cabeleireiro e reconheceu esse homem como sendo seu estuprador. Ela então conseguiu uma foto dele através de uma rede social e, acompanhada da mãe, ela foi até a delegacia e apontou esse homem como o autor do crime. A polícia então considerou que esse homem teria sido responsável, né, além desse crime, por outros crimes idênticos também que estavam acontecendo na região. E esse homem, ele era Antônio Cláudio Barbosa de Castro. E durante a investigação, a foto do Antônio, apresentada ali inicialmente pela menina, passou a ser veiculada nas redes sociais e também informações sobre esse caso passaram a circular na mídia. E as 7 outras vítimas desses crimes, elas passaram então a reconhecer Antônio a partir dessa sugestão externa. Então, as falsas memórias, elas podem ser geradas por meio de uma sugestão externa, né? Como quando 2 vítimas conversam sobre um fato ou quando elas são expostas a uma situação externa. Detalhes sobre um crime que outra pessoa relata ou que vem de outra fonte, como aqui foi o caso, a mídia e as redes sociais, podem ser incorporados à nossa memória, que então se modifica e a gente acaba por lembrar de coisas que não aconteceram, mas que nos foi relatado. Então, é provável aqui, nesse caso, que a memória das vítimas tenha sido danificada com essa exposição de informações na mídia e nas redes sociais. Já na fase de processo, as outras vítimas, elas disseram que elas não podiam mais reconhecer Antônio e retiraram as suas acusações. Mas a primeira menina, de 11 anos de idade, que fez o reconhecimento inicialmente por voz, ela manteve a sua versão. Então, o Antônio ele foi condenado a 9 anos de prisão pelo estupro dessa menina. E depois da prisão de Antônio, os crimes continuaram a acontecer. E tinha diversas outras evidências que apontavam para um outro suspeito. Então, é provável que a polícia não tenha dado a devida atenção para as outras evidências, né, e tenha focado apenas no reconhecimento. O relato de uma vítima é importante, sim, e tem valor, né, mas esse reconhecimento ele poderia ter sido verificado com outras informações disponíveis. Outras informações que estavam disponíveis, como os relatos das vítimas indicavam que o violentador ele teria 1,84 de altura, enquanto a altura de Antônio era de 1,58. Né? Então, essa é uma informação que ela poderia ter sido melhor investigada e verificada.
Esse caso, então, ele foi enviado para o Innocence Project Brasil, né, que é uma organização dedicada para a defesa de pessoas que foram condenadas injustamente, e por meio de uma perícia que comparou imagens de câmera de segurança que registravam a real altura do criminoso, comparado com a altura do Antônio, foi revelada, então, essa diferença entre os dois. E em julho de 2019, depois de 5 anos preso injustamente, o Antônio foi inocentado. Então, esse caso demonstra a provável ocorrência de falsas memórias por parte das vítimas, que certamente elas não fizeram esse falso reconhecimento de propósito, mas elas passaram a realmente acreditar que tinha sido Antônio o violentador. Então, a forma com que esse reconhecimento foi feito, ela precisa ser analisada com atenção. Apresentar o mesmo suspeito para a mesma vítima repetidas vezes, né, como a Mônica já trouxe anteriormente, e como foi o caso aqui, que a foto do Antônio foi exposta por meio das redes sociais e provavelmente essas vítimas tiveram contato com ela repetidas vezes, isso fez com que o rosto do suspeito se tornasse mais familiar. Mas a familiaridade com o rosto não é sinônimo de que de fato tenha sido ele no momento do crime. Então, quando é apresentada uma foto de um suspeito inocente para uma vítima e depois é solicitado que essa vítima faça o reconhecimento presencial, isso não torna o reconhecimento mais confiável, né? Então, repetir o reconhecimento pode fazer com que a vítima substitua a memória original do autor do crime pela memória do rosto do suspeito inocente que ela reconheceu várias vezes, resultando numa falsa memória desse rosto, né? Como foi o caso aqui, que essas vítimas elas tiveram contato várias vezes, né? Reconheceram várias vezes esse rosto dessa pessoa inocente por meio dessa foto veiculada nas redes e acabou substituindo a memória original do autor do crime. Mas tudo isso não quer dizer que a memória ela deve ser sempre considerada pouco confiável e nem que a prova testemunhal deve ser desmerecida. Mas a gente aponta para o cuidado que os profissionais do sistema de justiça eles devem ter com as provas testemunhais, né? Que elas são capazes, têm o potencial de condenar uma pessoa por um crime sexual, né? E os impactos de uma falsa memória, eles são graves. Podem levar a condenações injustas que, com certeza, traz muito sofrimento para aquela pessoa que foi condenada injustamente. E, além disso, o verdadeiro criminoso, ele permanece impune e passível de continuar cometendo novos delitos, né? Então, a falta de práticas adequadas no sistema de justiça que preservem a memória também é o resultado da falta de alcance e de conhecimento, né, sobre estudos que tratam a respeito da memória até esses profissionais que trabalham com ela. Então, a gente aponta para a necessidade de capacitar policiais e atores do sistema de justiça em como lidar adequadamente com a memória de vítimas e testemunhas, para que esse tipo de erro de justiça ele seja minimizado. Então, agora passo a palavra para o William para concluir. Muito obrigado aí, Júlia, pela apresentação. E vou aproveitar e já seguir a partir desse gancho que tu deixou aí no final, né? Porque eu acho que ele se conecta um pouco com o que eu estava falando antes. Que vamos pensar, gente, que a memória ela foi feita para aprender. É para isso que ela é boa. Por isso que a gente tem a memória funcionando da maneira como ela funciona, né? O ser humano não é o único animal, o único ser vivo que tem memória, né? Cachorro tem memória, gato tem memória, minhoca tem memória. Os seres vivos, né, em geral, têm memória, porque a memória possibilita o aprendizado. Só que olha o risco que isso tem para o sistema de justiça. Se eu mostro para ti, então aconteceu, vamos pegar esse exemplo ali. Aconteceu o crime, né? E aí depois passou um tempo desde o crime, eu te mostro uma foto e peço para tu reconhecer, e você reconhece e fala assim, não, foi essa pessoa que eu vi. O teu cérebro, ao olhar, né, e concordar e reconhecer, ele tá sentindo o quê? Olha, agora eu estou aprendendo como era o rosto que eu vi no momento do crime. Então, aquele primeiro rosto que tu viu aqui,
né, no momento do crime, e depois tu reconheceu, esse rosto ele acaba sobrescrevendo esse rosto que tu viu no momento do crime. Enquanto tu vai para um segundo reconhecimento, tu não está voltando mais para um rosto intacto, tu está voltando para esse resultado de todas as vezes que tu já acessou essa memória e de alguma maneira pode ter contaminado, né? A gente focou aqui bastante no reconhecimento, mas entender que também isso acontece para qualquer forma de testemunho, né? Então, por exemplo, um dos casos que a gente traz ali no próprio livro, né, é o caso da escola McMartin, que é uma escola que um caso que ficou bastante famoso em outro país, né, em que crianças passaram a ter falsas memórias de que participavam de um ritual satânico e de condutas de violência sexual na escola. E isso tudo era falso, mas não significa que as crianças estavam querendo mentir e incriminar os professores. Tudo isso foi da maneira como essa memória foi coletada que prejudicou, né? Vamos pensar como que a interação, né, de crianças com adultos, né? Quem convive com criança sabe, tu mostra para ela algo e pergunta, olha, que cor é essa parede aqui atrás? Ela vai dizer, é branco. Que cor é isso aqui? Isso aqui é verde. Que cor que é isso aqui? Não, é azul esse aqui. Isso aí, muito bem, você acertou a resposta. E a criança ela vai aprendendo nas interações com o adulto, que sempre que o adulto faz uma pergunta, ele já sabe a resposta, e o objetivo dela, quando um adulto faz a pergunta, é acertar a resposta que o adulto quer. Em caso de violência sexual, isso é um fator que a gente precisa levar em conta. Porque, às vezes, o adulto está fazendo uma pergunta e a criança pode acabar, por conta de como foi feita essa pergunta, gerando uma falsa memória, né? Então, o tio lá passou a mão e você passou, né? Isso pode virar doeu? Doeu. Ué, né? Isso pode parecer, isso aí virou uma prova já, mas se tu vai olhar cognitivamente, a criança ela só está se valendo de tentar, por meio da pergunta do adulto, adivinhar qual que é a resposta certa, né? Então, isso que é interessante de pensar, como que esses procedimentos do dia a dia, essas coisas que acontecem no dia a dia, podem se refletir em procedimentos mais ou menos adequados. Porque o que a gente não quer, como bem a Júlia trouxe, é dizer, então, prova dependendo da memória não serve para nada. Se eu só tenho um caso que eu tenho a palavra, o relato da vítima, eu não posso confiar nesse relato, né? Isso não é o que a gente quer para o sistema de justiça e não é o que a ciência tem recomendado. O que a ciência tem recomendado é isso. A qualidade dessa prova dependente da memória, seja um reconhecimento, seja uma entrevista, que vocês vão ouvir amanhã o Felipe falando mais sobre isso, né? A qualidade desse reconhecimento, dessa entrevista, é diretamente associado a como que foi coletado. Se eu utilizei um procedimento adequado para coletar esse reconhecimento, se eu utilizei um procedimento adequado para coletar esse depoimento de uma criança, ou, enfim, até de um adulto, eu tenho mais chance de ter uma prova, um indício, né, mais confiável. Se eu utilizei procedimentos inadequados, aí eu também vou ter uma prova, dependendo da memória, com menos qualidade. E é isso que a gente precisa, então, ver como a psicologia pode ser uma das formas de tornar esses procedimentos mais eficazes. A partir do momento que eu entendo o que as potencialidades e as limitações da memória, o que os procedimentos vão acessar, que tipo de informação na memória e como eles podem sugestionar e como eu posso evitar essa sugestão, né? Tudo isso é tratado com mais profundidade nesses capítulos sobre reconhecimento, falsas memórias e entrevistas que tem no livro de Psicologia Investigativa, né? Que na verdade, não são coisas que nós, como pesquisadores, que escrevemos o capítulo, resolvemos escrever isso, né? São baseados em já mais de 50 anos de pesquisa que se tem ao redor do mundo, que agora, nos últimos anos, está ganhando maior corpo, né, no Brasil, assim, então,
A gente tem avanços já, como, por exemplo, o depoimento especial, né? Ou até, como eu mencionei antes, essas propostas do próprio CNJ para querer melhorar os procedimentos de reconhecimento, né? Mas a gente ainda tem bastante coisa para avançar, né? O reconhecimento ainda, infelizmente, é utilizado no Brasil com procedimentos inadequados, e a gente explica por que eles são inadequados, não é porque a gente vê uma intencionalidade em qualquer pessoa do sistema de justiça em fazer um procedimento, né, que não seja o melhor, simplesmente por questões cognitivas que estão ali. Mesma coisa, a gente também tem que olhar para vítimas, testemunhas e suspeitos, né, adultos, né, como que está sendo coletado, como é que está sendo armazenado, né? Hoje a gente ainda tem, não é a regra, gravar as oitivas, as entrevistas que se tem com policiais militares, policiais civis, e tudo isso eu acabo perdendo informação. Não sei como é que essas pessoas foram perguntadas, como é que foram, enfim, coletadas, armazenadas, né? Então, a gravação ela vem como uma possibilidade de suprir isso, essa limitação, né? Porque até a própria memória do policial é humana, né? Então, um policial que muitas vezes é solicitado a ter que recordar dali 2 anos num julgamento como é que foi a entrevista, como é que foi a abordagem de 2 anos atrás, é tu pedir para esse policial que a memória dele funcione de uma maneira que não foi projetada para funcionar. Então, eu acredito muito nessa, como a ciência pode, de alguma maneira, estar auxiliando aí a gente entender os problemas atuais e pensar possibilidades futuras.